a música nas diversas facetas. Como adquirir disciplina por meio de notas e tablaturas. E um bate-papo com quem faz da música o caminho certeiro para uma vida mais saudável. E ainda, um conceito de orquestras que vai muito além da música erudita. E a coralista que dedica seu tempo livre para ensinar música para presidiários. Sintonize, o Interface já está no ritmo. A música pode ser um ótimo caminho para se ter boa qualidade de vida e uma opção para relaxar, né, Marcela? É isso mesmo, Sanches. E para além disso, ela também pode servir como um incentivo para ter disciplina. Quer jeito melhor de aprender a se organizar enquanto faz o que gosta? Existem várias razões para se aprender um instrumento musical. Ter diversão, testar a criatividade ou até mesmo viver uma experiência relaxante. O mais importante, talvez, seja aprender a ter disciplina. Eu sempre costumo responder a uma pergunta clássica dos alunos que vêm aqui na escola, de será que eu preciso de ter dom, talento e jeito para tocar um instrumento? E eu falo que não, você precisa ter vontade, paciência e disciplina, né? Porque esse de grão em grão, que você estuda um pouquinho todo dia e ter paciência para aguardar esse aprimoramento, isso a gente leva para a vida em todos os setores. Para que você, como em tudo na vida, para que você tenha progresso na música, é fundamental, é indispensável que você tenha disciplina. Que estude, tenha uma disciplina, né, de estudo, para que você tenha rendimento, para você progrida. Então mudou minha vida, porque eu estou com minha vida mais disciplinada, com esse objetivo. É muito interessante isso, ele está sempre se superando, sempre melhorando, né, chamando os amigos para verem, né, fazendo aquele sonho, né, às vezes a pessoa, ele não foi um profissional da música na vida dele, mas agora, agora que ele já é aposentado, ele coloca esse sonho em prática, né, não, estou subindo no palco, estou me apresentando, estou estudando música, né, estou me aprimorando, né, eu acho que isso é o sal da vida de muitas pessoas. E muitos são os métodos para se aprender um instrumento musical. O site Cifra Club, por exemplo, oferece instruções gratuitas tanto para leigos quanto para quem já domina algum instrumento. Sol com sétima maior e o Mi menor. O usuário hoje, ele está amparado no site do Cifra Club. Hoje a gente tem no site aula de como tocar a primeira música, de qual violão comprar, essas dúvidas básicas de quem está começando a tocar. A nossa intenção é fazer isso multiplicar, mais pessoas acessem, mais pessoas assistam, conheçam o site, conheçam o canal e toquem violão. A pessoa ela precisa de se organizar, ela precisa de entender como que funciona o estudo de música para ela continuar evoluindo. E uma vez que ela aprende a estudar música, né, que ela é uma pessoa disciplinada, com certeza essa disciplina ela vai para além do universo da música. E não importa qual método, a disciplina e a dedicação são indispensáveis, mesmo para aqueles que vão além do ensino usual e conseguem dar conta do recado sozinhos, como é o caso do Bruno. Eu tomo iniciativa com as coisas mesmo, sabe? Aí eu peguei o violão, aprendi a afinar, pedi a ajuda de um primo meu que sabia tocar para trocar as cordas dele, que estavam velhas. Aí eu troquei e comecei. Teve uma época que eu tava tentando muito, tipo, tocar piano, assim, sabe? Eu tenho até um teclado aqui em casa, só que eu acabei não praticando muito porque eu fiquei muito aficionado no violão. E bateria foi o último que eu peguei, assim, sabe? E eu descobri que eu conseguia tocar bateria, tipo, escutando música, fazendo batuque, assim. Eu falei assim, uai, eu consigo fazer isso. Ele veio para me vingar, porque eu sempre gostei muito de música. Eu sou da geração dos anos 80, né? Só que eu sou ele é diferente de mim, na verdade. Eu não consegui, era muito agitado, eu gostava de festa e gostava muito de música, mas eu nunca consegui parar, assim. Eu tentei algumas vezes tocar bateria, tocar violão, mas eu não tenho o que ele tem, que é a dedicação. Não teve professor nem nada. Aí entrava, ficava o dia inteiro na frente do computador, com o violão, aí os dedos começavam a doer, por causa que não tinha calo ainda, né? Aí entrava no banho, pegava água
amolecia os calos e começava tudo de novo. Eu ficava horas e horas praticando, né? Sem nem perceber, porque eu tava só curtindo mesmo, sabe? Mais do que estudar como autodidata ou como aluno, é possível perceber que quando se gosta de algo, fica fácil conseguir conciliar tempo para um novo aprendizado. Quando a coisa me interessa, é prazerosa para mim, a dedicação ela é mais fácil, ela é simplificada, sabe, para mim. Eu não tinha tempo de dedicar esse tempo ao estudo. Aposentado, aí sim, agora eu virei estudante de música. Escutar música ou tocar um instrumento exercita diversas partes do cérebro e é comprovado cientificamente que a música pode melhorar nossa saúde de diversas formas. Pois é, Marcela, e para descobrir quais são elas e outras curiosidades também, a gente recebe aqui no estúdio a musicoterapeuta e psicóloga Simone Presotti. Simone, bem-vinda ao Interface, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade. Então, Simone, para a gente começar nosso bate-papo, os pacientes da musicoterapia também têm acesso aos instrumentos para poder tocar? Sim, a musicoterapia é um processo ativo. Paciente e terapeuta fazem música com objetivos de alcançar conteúdos, né, e objetivos terapêuticos. E, Simone, existe um tratamento específico uma música específica para o tratamento ou é de acordo com o paciente? A música que a gente usa é sempre a partir do interesse do paciente. Então, em musicoterapia, a gente considera que não existe uma música boa ou ruim para a musicoterapia. A música boa é sempre aquela que o paciente elege. É lógico que a gente sempre vai tentar levar para o paciente novas músicas mais interessantes, mais ricas do ponto de vista de conteúdo musical, né? Mas, num primeiro momento, aquilo que ele traz é acolhido e adaptado pelo musicoterapeuta. E, Simone, muita gente diz que a música acalma a alma. Agora, invertendo um pouco os papéis, como que o musicoterapeuta se sente fazendo esse trabalho? Tocar instrumentos para as pessoas também acalma vocês? Bom, de certa maneira, é o nosso trabalho, né? Então, quando a gente está usando a música para o outro, o nosso foco é no outro. Então, muitas vezes é até uma situação de burnout. A gente tem que se submeter a músicas que não são do nosso gosto, que não são do nosso interesse, para atender a demanda do terapeuta, do paciente, né? Então, assim, é lógico que a gente sente muito prazer, afinal de contas foi a profissão que a gente abraçou, não é? E eu digo que, como a maioria das profissões da saúde, a gente abraça por convicção e mesmo por ser aquilo que nos realiza profissionalmente, porque ninguém escolhe uma profissão dessas com outros intuitos financeiros, né? Porque não são profissões valorizadas no nosso país. Mas, com certeza, a gente tem momentos de grande êxtase fazendo música com os pacientes. Simone, qual que é o diferencial no tratamento utilizando a música para os pacientes? Principalmente com os pacientes que apresentam alterações de linguagem, então aqueles pacientes que não têm uma linguagem verbal, ou porque não a alcançaram, ou porque perderam por algum motivo, por alguma intercorrência, eu percebo a música como sendo o veículo mais interessante, porque ela é não verbal. Então, se você vai usar uma terapia verbal para um paciente não verbal, vocês já vão estar, de certa maneira, apartados, não é? E quando você usa a música, ela é uma linguagem que ela acessa outros caminhos, não é? Ela visa usar uma comunicação que é através do corpo, do som e dessa interação com os instrumentos. Então, eu acredito que ela é um diferencial para esse tipo de paciente. Para aquele paciente também que tem na música o seu maior ponto de interesse, não é? Mas, de maneira geral, todas as pessoas se interessam ou pelo menos são curiosas, né? A gente vê hoje um grupo de adolescentes que tem se interessado, né? Às vezes existe uma certa dificuldade de iniciar uma terapia convencional e aí elas falam, não, mas existe a musicoterapia, me interessa.
E ao contrário do que muita gente pensa, a musicoterapia não é um método alternativo de terapia, né? Não, a musicoterapia é uma formação específica. A pessoa pode fazer o Enem, né, prestar o Enem e eleger como curso a musicoterapia. Inclusive, a gente tem algumas universidades aqui no nosso estado. E se ela já é um profissional que tem uma graduação, ela pode acessar essa nova, ampliar a sua abordagem de carreira fazendo uma pós-graduação, que a gente não tem em Minas Gerais, mas a gente tem em vários outros estados do país. E Simone, falando agora de um pouco do nosso, assim, do dia a dia, né? A gente vive num momento, assim, de grande cobrança por parte da sociedade, por parte da nossa rotina. E, por exemplo, em ambientes corporativos, as pessoas estão muito estressadas e buscam alternativas, buscam uma válvula de escape. A musicoterapia pode ser uma válvula de escape? Bom, então eu tive a oportunidade de fazer um trabalho com os profissionais da CEMIG que iam se aposentar. E a gente fez um projeto mostrando que a música seria uma nova possibilidade de interesse, não é? Dentro mesmo do contexto de trabalho, algumas empresas hoje já fazem isso. Então tem música ambiente. Essa música ambiente, ela pode ser colocada de acordo com a demanda de algum profissional, então, que trabalha naquele espaço. Então, hoje a gente vai escutar a música da Marcela, hoje a gente vai escutar a música de uma outra pessoa. É uma maneira das pessoas até aumentarem o seu nível de interação, porque alguém vai falar, nossa, gostei da música que você escolheu para a gente ouvir hoje, gostei da sua música, né? Eu não conhecia esse cantor, não é? Então, isso vai aumentar o nível de interação e vai estabelecer um contato mais provavelmente prazeroso entre os profissionais que trabalham ali. Simone, a gente tem visto alguns casos que exemplificam muito depressão de adolescentes hoje em dia. A gente tem séries de televisão, a gente tem jogos estranhos que a gente tem visto em muitas reportagens. A musicoterapia, como um catalisador, ela é bem recebida pelos jovens? Como que eles especificamente trabalham com essa forma de tratamento? A musicoterapia, como eu disse, ela é um processo ativo. Então, o adolescente, ou a criança, ou o idoso, né, são todas populações que são atendidas dentro dessa abordagem, ela não vai trazer uma música para ser ouvida, o paciente vai fazer música. Então, na medida em que ele usa essa ferramenta para colocar as suas questões, compondo, criando, adaptando uma melodia que ele gosta a uma nova letra, refazendo, reconstruindo, né? É uma oportunidade interessante para refazer esse entorno e até fazer uma releitura da situação. Então, é muito comum hoje ela ser uma terapia eleita por essa população. Até porque o jovem, ele já tem essa ligação com a música. Sim, né? tem muito. Ele busca formar a sua identidade. Geralmente a arte é uma forma dele procurar por isso. E a música, ela é muito comunitária nesse sentido, né? Você aprecia uma obra de arte dentro de um museu, dentro de uma galeria, mas você aprecia um grupo tocando com milhares de outros jovens juntos. Então, isso já dá um pouco dessa necessidade do adolescente, que é o quê? Que é estar em tribo, que é estar se colocando como igual entre os seus pares. Uhum. Bom, Simone, infelizmente nossa entrevista já acabou. Muito obrigada por ter vindo aqui, contribuído com esse assunto que é muito esclarecedor. É sempre importante certeza saber desse tipo de tratamento que a gente vê que é fundamental e ajuda muita gente, né? Eu agradeço a oportunidade. Obrigado, Simone. Nós vamos para um rápido intervalo, mas já voltamos com uma visão diferenciada das orquestras. A música, ela está presente na vida de todas as pessoas o tempo inteiro. Estimula, né, a criatividade, ela estimula o interesse das pessoas por uma arte, né, que eu acho que hoje é fundamental você ter um contato com uma arte assim. Quando se fala em orquestra, o que vem na sua cabeça, Sanches? Então, Marcela, muitos instrumentos, música clássica, talvez até um público um pouco mais velho, né? Eu já imaginava. Mas hoje vamos ver orquestras por um outro ângulo, que vai além dessa visão tradicional. Essa orquestra que nós vemos hoje, aí com um total de 100 músicos, resultou de um processo evolutivo
que começou, eu não sei nem dizer quando. Ela tornou-se consolidada da forma como ela é hoje no século XIX, né? Evidentemente que, repito, foi um processo evolutivo, não houve assim uma pessoa, não houve um inventor da orquestra. Essas orquestras de filmes presentes no imaginário de muitas pessoas estão um pouquinho distante da realidade atual. Os instrumentos continuam os mesmos, o que mudou foi a forma de usá-los. Neste projeto, por exemplo, os instrumentos ganham um tom diferente, o da inclusão. Meu interesse pela música clássica começou quando eu tinha 7 para 8 anos, porque, na verdade, eu sempre gostei muito de música, eu sempre interagi muito com a música, seja qualquer que for o tipo. Eu pegava alguns objetos da casa da minha avó e eu começava a fingir que estava tocando. Aquilo para mim era uma brincadeira, era uma distração. A música clássica hoje é muito cara, né? O investimento para se aprender a música, ele é alto. Então a gente parte do princípio que a gente atingindo essas áreas, essas comunidades de baixa renda social, a gente consegue tirar muitas crianças e adolescentes, que é o nosso público-foco, né, da marginalidade, da criminalidade, a oferecer mesmo uma outra opção de cultura e lazer também. Eu vejo importância mesmo na questão da inclusão, porque muita gente, por não ter oportunidades, acaba escolhendo outros caminhos que às vezes não agregam no valor do ser humano, né? Então esse projeto, além da música, ele usa a música como um instrumento de transformação. Quando eu comecei a frequentar a orquestra, por exemplo, as orquestras não faziam música popular. Elas faziam um repertório erudito escrito para elas. Não faziam arranjos, não faziam adaptações. E com isso o público também era elitizado. Se antes as orquestras eram apenas de música clássica para um público mais elitizado, atualmente elas ganharam novos públicos, novos instrumentistas e uma nova roupagem, como é o caso da Multiplayer, que tem uma proposta bem diferente da convencional. A Orquestra Multiplayer ela surgiu de uma iniciativa dos alunos da UFMG, alguns alunos da Escola de Música, no ano de 2014. Era um grupo de alunos jovens que gosta desse tipo de música, gosta das trilhas de jogos, gosta da trilha de filmes e queriam montar uma orquestra dedicada a esse repertório. A gente tem essencialmente a mesma formação de uma orquestra tradicional pequena, a gente não tem alguns instrumentos mais elaborados, mas o foco da Multiplayer é tocar trilha sonora de jogos, filmes, séries, coisas do universo geek e nerd em geral. A gente trabalha com um repertório diferente, a gente trabalha com arranjos próprios, inclusive, em função disso, e nós somos bem informais. A gente tem um apresentador para o show da orquestra, a gente usa um uniforme um pouco mais informal, a gente faz piadas, a gente interage com o público durante a apresentação. É realmente bem fora do que você assiste em geral numa orquestra. O Coral Lírico de Minas Gerais conta com diversos musicistas de grande talento, mas os espetáculos da música clássica nem sempre revelam uma ação mais que especial. Além de cantar no coral, uma musicista em especial dedica parte do tempo dela para ensinar música a presidiários, uma ação quase anônima, mas que tem rendido reconhecimento. Meu nome é Marta Simone Davi Nisterhauser, eu sou funcionária pública estadual, lotada no Palácio das Artes, prestando serviço no Coral Lírico de Minas Gerais há 28 anos. Eu comecei a minha carreira novinha, estudando piano, e em 1977 eu entrei para um coral da Newton Paiva.
era um coral amador e nesse coral eu comecei a criar a vontade de estudar música. Até chegar ao Coral Lírico de Minas Gerais, eu continuava cantando no coral da Newton Paiva, que era um coral universitário. E me deu aquela vontade de estudar música, mas de uma maneira mais efetiva. Aí eu fiz vestibular e no finalzinho do curso teve concurso para o Palácio das Artes. Quando eu comecei a fazer o trabalho, até com uma ex-professora minha, que era do coral da Newton Paiva, né, ela era regente, nós começamos num sistema APAC. Eu tenho que fazê-los também enxergar que o lugar é horrível, mas eles têm que cumprir aquela pena e ter a possibilidade de sair dali com outro olhar sobre a própria sociedade. O sistema prisional ele ainda é visto como algo merecido pelo preso, pela pessoa que comete um delito. Só que as pessoas têm a péssima mania de esquecer que delito todos nós podemos cometer. A diferença que meu projeto faz na vida dos presidiários, eles têm mais possibilidade de se socializar com os próprios companheiros de prisão, mas de uma maneira um pouco diferente. Agora, conversando sobre a música, conversando sobre as coisas que a gente aprende na aula. Eu sou uma pessoa muito disciplinada e muito determinada. E as coisas comigo funcionam para ontem. Se eu tenho que resolver um problema, eu não fico cozinhando, postergando. Eu resolvo hoje. Eu gostaria de chegar em todas as unidades prisionais do estado de Minas Gerais, que fosse ofertado ao preso, à detenta, uma outra janela. Meu recado a todas as pessoas que têm vontade de fazer um trabalho voluntário, por favor, façam. E o voluntário é uma pessoa completamente abnegada. A gente faz isso para o próprio coração da gente. O instrumento vindo da Alemanha veio ganhar os palcos aqui em BH. Por uma semana, ele foi um dos protagonistas do cenário musical da capital mineira, mas já integra a nossa história faz tempo. Para alguns, concertina. Para outros, acordeon, gaita e tantos nomes para chegar à sanfona, como é popularmente conhecida aqui no Brasil. E tantas denominações têm uma razão de ser. 5.000 anos de existência de um instrumento que teve origem na China, por volta de 2700 a.C. Quando ele esteve por aqui, as festas já contavam com essa alegria. E tudo começou com o chino. E com o passar dos anos, ao passar pelas passarelas do mundo, ganharia esse formato atual, porém não definitivo. Aqui no Brasil, a sanfona, a gaita, porque sanfona no Nordeste é gaita no Sul, e para resolver essa questão vamos recorrer ao bom português. O acordeão chegou por volta de 1850, trazido pelos imigrantes alemães e italianos, e já que veio para embalar o nosso ritmo, para dar melodia ao sertão e levar o campo para dentro das cidades, teria que ser eternizado, com músicos que comprovam que as transformações sofridas por esse instrumento só encurtaram a distância. Não importa qual seja o nome, importa a forma de manusear, de maneira a fundir as nações no mesmo embalo, mas com diferentes gêneros. Aqui em Belo Horizonte, o Festival Internacional de Acordeon reuniu acordeonistas, sanfoneiros, gaitistas, enfim, talentos brasileiros, argentinos e, claro, italianos.
A quarta edição do evento reforçou o poder de um instrumento na unificação da música. Não há barreiras para a arte e é no dedilhar de cada instrumentista que o acordeon estampa facetas que vão de melodias suaves até harmonias vibrantes e em diferentes timbres. Se dá para arrastar o pé, também dá para sensualizar o corpo no jazz e até se jogar na onda do rock na sanfona. Menos preconceito e mais cultura. A música tem o poder de renovar sempre. E se grandes nomes da sanfona ficaram para nossa memória, continuam pelos palcos talentos, dignos dos mesmos aplausos. E o Interface de hoje fica por aqui. Estaremos de volta na semana que vem com mais novidades para você. Até lá, acesse as nossas redes sociais e deixe seus recados e sugestões. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau.